Glória a Deus, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindas. Aos irmãos também que vão nos acompanhar aqui, esta gravação pelo canal do YouTube. Que você seja muito bem-vindo e eu convido vocês a participar das nossas ministrações, das nossas reuniões aqui na nossa sala ao vivo, você que está assistindo, pelo nosso canal do YouTube. Amém? Irmãs, estamos falando aqui já há alguns dias a respeito, tanto nas quartas-feiras, que são as quartas do ensino, e também aqui nas ministrações nas quintas-feiras, estamos falando aqui sobre a centralidade de todo o evangelho, de todo o plano de Deus, de todo o seu projeto, desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação, Deus revela o seu plano em um resgate, ao qual nós ainda nem havíamos caído, nem havíamos pecado ainda no jardim, mas o Senhor já tinha um plano de resgate para as nossas vidas. E isso foi um plano exclusivo do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia diz que Ele nos escolheu, que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu, não porque somos bons ou não porque nós somos merecedores. É porque Ele nos amou. Tanto é que a Bíblia diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, partiu dele nos escolher, nos chamar, nos justificar e fazer toda a obra em nós e através de nós. E o Senhor tem revelado isso através do ensino, falando sobre Levítico. Nós temos ministrado aqui a centralidade do nosso Cristo e falando também um pouquinho da forma do nosso olhar a respeito das Escrituras, do nosso olhar a respeito do caminhar com o Senhor, porque muitas vezes a gente não compreende de uma forma geral do que nós estamos fazendo parte, do que se trata, e isso acaba nos atrapalhando em desenvolver esse ministério que nós temos em particular, cada um, nosso chamado no Senhor. E nas últimas semanas nós estamos falando então sobre isso. Semana passada nós começamos aqui a falar, desde o início do mês, estamos falando sobre a construção, sobre a edificação da casa do Altíssimo, a casa de Deus. E foi falado aqui também que nós, pelo que diz as Escrituras, que nós somos o templo do Espírito de Deus. E tudo isso está escrito, tudo bonitinho nas Escrituras, amém. Mas não é porque está escrito nas Escrituras que é uma realidade em nós. Uma coisa é estar escrito, outra coisa é se tornar uma realidade. E como que nós podemos saber disso? É simples, pela nossa forma de viver. Porque uma vez que a Bíblia diz que agora nós somos o templo do Espírito, que o Espírito habita em nós, nós temos que viver de uma forma compreendendo que nós carregamos a presença de Deus aonde nós estamos. E entendendo isso, nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, logo, estar escrito não quer dizer que eu compreenda, que eu viva da forma com que está escrito. E por isso que nós precisamos diariamente seguir o conselho da própria Bíblia, daquilo que a Bíblia diz, que é o quê? Medite na palavra, medite na escritura, dia e noite. E meditar não é você ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, não. Mas é naquele pedaço em que você leu, no seu devocional, no versículo, você meditar, orar sobre esse texto, o que que o Senhor está falando comigo a respeito disso, para que eu tenha uma compreensão, uma revelação daquilo que está escrito e que eu possa aplicar, vivenciar, trazer para a prática, para a minha vida, aquilo que está escrito. Aí sim, o que está escrito vai se tornar uma realidade na minha vida. Amém? E eu quero continuar aqui a ministração que nós paramos semana passada, continuando falando sobre os negócios da família do Senhor. Falamos, né, que uma vez que você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, você já faz parte da família de Cristo. Você já foi introduzido na família de Cristo. Mas o Pai, ele tem os seus negócios, ele tem um plano. E esse plano, esses negócios, só são realizados, são feitos, só participa aqueles que amadureceram.
E nós estamos construindo essa ministração ao longo de todo esse mês, falando desse amadurecimento, da forma que nós estamos vendo, né, o nosso Jesus, o Cristo e agora o Espírito Santo. Nós estamos evoluindo na forma de nós enxergar o Evangelho, todo esse plano do Senhor. Amém? Então, sabendo agora que nós fazemos parte da família de Cristo, que nós fomos resgatados, que nós recebemos essa vida eterna, sabemos que o Jesus, ele veio para ser um sacrifício por nós e nos dar a vida. E sabemos também que o Senhor, ele enviou o seu Espírito. Amém? Então, baseado em todas essas informações, nós vamos meditar nisso para que todo esse conhecimento, tudo isso que o Senhor tem revelado em nós, para que se torne uma realidade que a gente viva de acordo. Amém? Amém até aqui? Então entendemos que agora, uma vez que o Senhor envia o seu Espírito, esse Espírito ele vai habitar em mim. E o porquê que isso é tão importante a gente viver de uma forma que isso se torne uma realidade. Porque ministerialmente, quando eu falo ministerialmente, ministério, ele aponta para trabalho, ele significa um trabalho. Não quer dizer que ministério é só aquele que vive, só o pastor vive para o ministério. Não, irmãos, nós estamos falando do trabalho do Pai. Então, às vezes, o seu ministério pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, na sua faculdade, enfim, aonde você está, ali você executa um ministério da parte de Deus. Ou seja, você executa um trabalho. E por que que é interessante e importante eu saber que eu carrego essa vida de Deus? Porque esse é o maior recurso que nós temos para exercer esse ministério, que é entender essa vida de Cristo dentro de nós. Então, não é os talentos que eu tenho, as minhas habilidades humanas que são desenvolvidas, isso aí não é o melhor recurso. Eu posso aprender a pregar bem, eu posso fazer um curso de oratória para poder pregar bem. Vai ser só uma pregação, vai ser só uma ministração. Eu posso fazer curso, N tipos de curso. Posso contratar um coach para me treinar, eu posso fazer. E isso é bom? É bom para o meu dia a dia. Amém. Mas, para a obra do Senhor, o melhor recurso é a vida de Cristo dentro de mim. Porque o que eu tenho para fazer para o reino e para o Pai depende dessa vida dentro de mim e não das minhas habilidades, não dos meus talentos. E essa vida dentro de nós, somente o próprio Espírito de Deus pode revelar a nós. Por quê? A Bíblia diz que é esse Espírito que o Senhor enviou dentro de nós, é ele que vai nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então, se é esse Espírito que vai me convencer, que vai revelar essa vida dentro de mim, quer dizer que a obra que eu vou fazer aí fora, ela depende dessa vida e não da minha habilidade. Não é a minha habilidade de ministrar ou de pregar ou de convencer as pessoas que vai revelar essa vida de Cristo dentro delas. Não. É a própria vida do Altíssimo que vai se revelar a essa pessoa. Irmãos, o porquê que muitas pessoas, entenda isso, o porquê que muitas pessoas leem a Bíblia, ou muitas pessoas você fala de Jesus, você prega, você fala versículos bíblicos e as pessoas muitas vezes não compreendem. Porque não é pelo muito falar, não é pelo muito insistir. Eu não tenho como pegar a Bíblia e enfiar dentro da cabeça de uma pessoa. Não é assim que que essa vida de Deus se revela. É a vida de Cristo se tornando uma realidade dentro de mim, que a partir dessa vida ela vai vir para fora. Ela vai mudar os meus hábitos, a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, de me comunicar, que as pessoas vão dizer assim: Uau, essa pessoa é diferente.
Essa pessoa, ela não tem o mesmo comportamento dos outros. O que que tem de diferente essa pessoa? E o próprio espírito de vida que está dentro de nós vai começar a criar uma curiosidade dentro da pessoa. O que que é isso? É o despertar. E por que que eu falo isso? E falo isso, irmãos, com prioridade. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu me converti, né? Quando eu me converti, não, até tá errado essa forma de falar, mas quando eu comecei esse processo de conversão, porque nós vamos estar continuamente nesse processo de conversão. Mas eu me lembro que eu estava um dia em casa assistindo um programa, eu acho que era no. Eu não me lembro se era no Discovery Channel ou era no History, que estava passando um documentário sobre a Bíblia. E aí aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei no salão onde que eu trabalhava e tinha um casal que eram os, os crentes do salão. E aí como aquilo tinha me chamado a atenção em casa, eu fui perguntar pro rapaz. Eu disse, olha, tive uma dúvida assim, assim. Eu assisti um documentário e falava a respeito da Bíblia, umas coisas assim. E eu comecei a tirar umas dúvidas. Mas o engraçado é que ele nunca falava por completo. Ele sempre falava um pouco e me deixava curioso. Eu fazia mais uma pergunta, daqui um pouco ele falava mais um pouco e me deixava curioso. E que era isso? Era o espírito. Porque, irmãos, a minha mãe já tinha, muitas vezes ela me falava: Olha, meu filho, você tem que procurar em uma igreja. Ela sempre me falava isso. Mas isso nunca me chamou atenção. Então quer dizer que não é o muito eu falar, não é o insistir que a pessoa vai buscar o Senhor. Não. É o próprio espírito dentro que vai nos despertar. Essa vida. E por que que eu preciso entender dessa vida? Porque eu preciso compreender do que se trata, o que eu carrego e como que ela pode mudar a minha vida a ponto de despertar outros corações a vir para o Senhor. Essa vida que nós carregamos tem esse poder de tirar alguém do túmulo, fazer as pessoas ter curiosidade por essa nova vida. Que vida é essa que essas pessoas estão vivendo? Que loucura é essa? As pessoas começam a ser despertadas. Mas o porquê que muitas vezes isso não acontece? É simples. É porque nós carregamos algo dentro de nós, mas é como uma roupa. É como uma roupa. Nós nos cobrimos tanto que as pessoas não conseguem ver, porque está muito coberto, está muito fechado. Essa vida só se manifesta no secreto. Quando eu estou com outras pessoas, eu não sou crente. Ou seja, essa vida, ela não está vindo para fora. Agora, quem está disposto a realmente compreender desta vida para que essa vida se manifeste? Olha o que o Senhor fala lá em João. João capítulo 16, a partir do versículo 7. Ele vai dizer assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando eu vier, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, o príncipe deste mundo já está julgado. Você não precisa julgá-lo mais. Ainda tenho muitas coisas, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. E por que que eles não poderiam suportar agora? Porque eles ainda estavam mortos. A verdadeira vida só viria com o derramar do Espírito. Então por que que não adianta você pregar, pregar, pregar para quem está morto? Porque você tem que orar para que essa pessoa receba a vida. Irmãos, quando eu vejo alguém, um viciado na rua, ou alguém, enfim, uma pessoa que ainda não confessou a Cristo, eu não vou ficar orando para essa pessoa, Deus, liberta essa pessoa do vício, tira essa pessoa das drogas. Não vou orar para isso. Por quê? Porque essa pessoa está morta. O que nós precisamos é pedir assim, Senhor, aquela vida que o Senhor nos deu, enche essa pessoa de vida.
Enche essa pessoa com a vida do alto. Revela a essa pessoa a vida que o Senhor tem me revelado. Porque, irmãos, é só essa vida de Cristo que vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou pedir libertação para quem está precisando de vida. Como nós temos falado aqui, a Fábio tem falado aqui, né, nas terças-feiras, agora estão fazendo um curso sobre libertação. Irmãos, libertação é para crente, para quem já é filho. Para quem não recebeu a Cristo ainda, essa pessoa precisa de vida, não libertação. Para retirar do túmulo só a vida de Cristo. E para isso nós precisamos manifestá-la. E você está disposto a manifestar essa vida? Por quê? Como é que nós vamos manifestar essa vida? No mesmo texto, aqui no versículo 13, o versículo seguinte, ele vai dizer assim: Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não nos falar de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, irmãos, ele não nos foi enviado por acaso. Ele não foi nos enviado por acaso. Ele vos guiará. Você quer despertar a vida em outros? Deixa o Espírito Santo te guiar. E é por isso que nós estamos falando desse processo, irmãos, a respeito da vida do Senhor. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos orando, clamando pelo Jesus. O Jesus que veio para Marta, para Maria, para Lázaro, para os discípulos. Mas esse Jesus já foi. Ele foi o nosso sacrifício. Ele foi a porta de entrada. Hoje ele está à destra do Pai. Ele é o Cristo. Só que ele disse que ele não ia nos deixar só. Ele nos enviou quem? O próprio Deus. O Deus que cabe direitinho dentro de mim e de você. E é ele que nos guia. E eu mencionei que semana passada, muitas vezes nós ficamos orando por milagre, orando por situações em que, na verdade, tudo isso está dentro de nós. Nós somos os portadores do milagre. Nós somos os portadores da revelação, da palavra profética. E aí, muitas vezes, nós ficamos caçando profeta aqui, profeta ali. Mas é você que carrega a palavra da profecia. Você que anuncia as profecias. E que profecias são essas? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho. E por que que nós precisamos entender tudo isso? Porque quando você compreende que você carrega essa vida dentro de você, às vezes assusta um pouco. Por quê? Porque você vai entender que agora a responsabilidade é sua. Há um encargo sobre a sua vida. Antigamente as pessoas esperavam pelo líder falar. Ou era Abraão, Moisés, depois eram os profetas, ou tinha ainda, né? Juízes, tinha os reis, aí os profetas. Era sempre algum homem, alguma pessoa que guiava e direcionava. Mas agora chegou o tempo, como o Senhor fala lá em João 4, que o Senhor busca os adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Por quê? Porque o Espírito está dentro de nós. E a responsabilidade está com cada um de nós. Cada um de nós. De profetizar sobre a vida dos filhos, declarar a palavra, trazer a revelação. Irmãos, trazer a revelação para alguém não é eu pegar uma bola de cristal e dizer assim, olha, é o futuro. Não. Trazer a revelação, irmãos, é pregar a palavra. Porque para muitos a palavra ainda não foi revelada. Então só prega a palavra. Que em algum momento essa vida que está dentro de você vai revelar para aquele irmão. Como eu já falei aqui em outras ministrações, irmão. Quando eu comecei lá no nosso grupo de crescimento, eu não sabia que Cristo era o Cordeiro de Deus, embora na católica eu ficava repetindo lá, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. E eu, irmãos, aquilo ali eu repetia, repetia, mas com a cabeça longe. E quando o Senhor me despertou, eu estava num GC, e o Senhor me deu aquele estalo assim, olha o Cordeiro. Jesus era o Cordeiro. Irmãos, tem coisa mais simples e básica para nós que já entendemos? Coisa simples. Eles tiveram, assim, uma revelação do futuro? Não. Eles só me pregaram a palavra, mas aquilo foi revelação para mim. Aquilo foi revelação. Então você é um profeta, prega o evangelho.
Agora, para que tudo isso aconteça, para que você compreenda que você é um profeta do Senhor, para que você é, é alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém que vai manifestar essa vida, para nós chegar nesse nível, nesse ponto, nós precisamos passar por um processo. E que muitas vezes é difícil nós compreendermos todo esse processo do Senhor. Quando o Senhor fala que o Espírito Santo, quando ele for enviado, ele vai nos guiar, está falando aqui sobre governo. Se ele vai me guiar, é como se eu estivesse na carona e ele estivesse no volante. É ele que vai conduzir. E aí começa agora o nosso desespero. Por quê? Porque antes eu tomava as decisões da minha vida. Embora fosse uma vida morta, era eu que decidia. Agora eu tenho vida, mas essa vida não pertence a mim, pertence ao Altíssimo. E é Ele que guia. E agora como é que eu faço? Como é que eu vou viver essa nova vida onde que eu não estou no controle? Já começa por aí. Começa o nosso desespero. Mas esse é o processo. Porque já que a obra é dele, já que é ele que vai despertar o próximo, o justo é que ele nos guie para que os encontros daquele que vão despertar para aqueles que vão ser despertados se encontrem. Para que isso aconteça, nós precisamos abrir mão da direção. Mas quem está disposto a obedecer a esse ponto? Chega um momento, irmãos, da nossa vida em que nós achamos, muitas vezes, que o Espírito Santo ele começa a nos proibir, só proibir. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas o Espírito Santo não deixa. A gente acha que é algo ruim você obedecer. E chega a alguns momentos a gente achar que o Espírito Santo ele só vai nos proibir das coisas ruins. Não, isso aqui é ruim, eu sei que o Espírito Santo está me proibindo. Ah, mas aquilo ali é bom, eu posso fazer. Eu não sei se vocês lembram de uma passagem que fala lá de Davi, que Davi, irmãos, era um rei que vocês conhecem a história, e Davi, ele teve esse desejo no coração de construir o templo do Senhor. E ele tinha capacidade para fazer isso? Claro que tinha, era o rei, tinha todas as riquezas, as posses, ele tinha autoridade, tinha tudo. A única coisa que ele não teve foi a permissão de Deus. Então eu posso ter unção, eu posso ter a provisão, mas se eu não tiver a autorização do Senhor, eu não posso fazer. E é aí que está um nível de obediência maior. Era algo ruim que ele queria fazer? Não, ele queria construir o templo para o Senhor. Então veja que é algo que era bom, era lícito, mas a ele não foi permitido. E para nós hoje, isso é viver o quê? Na maturidade. Porque os filhos imaturos, eles acham que só tem que abandonar aquilo que a Bíblia proíbe. Mas os filhos maduros que começam a amadurecer, eles vão buscar no Espírito. E às vezes o Espírito, irmãos, vão te proibir de fazer coisas que para o outro irmão é lícito, mas para você não. O outro irmão pode ir fazer tal coisa, você não pode. E aí começa aquela guerra, não, mas não pode, Espírito Santo, como é que o irmão lá pode? O irmão não é você. O irmão não vai fazer a obra que eu quero te enviar. Lembra aquela boa e velha frase dos pais? Você não é todo mundo? O Espírito Santo nos diz isso, você não é todo mundo. E aí nós começamos esse processo. Agora, lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 11, 12, ele vai dizer assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que essas coisas? Seguir a vontade própria, querer guiar. E aí ele vai dizer assim: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse. Por que tomar posse? Porque já foi te dada. Para a qual também fostes chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, esse crescimento, essa vida do Senhor dentro de nós é para quê? Para a edificação da sua casa, edificação do reino, edificação das coisas do Altíssimo. Agora, essa essa vida dentro de nós que nós recebemos através do Espírito, ela foi nos dada através de uma semente. Ela foi plantada em nós como uma semente. Que semente é essa? É a palavra do Senhor. E essa palavra ela não vai crescendo dia após dia? E olha o que o Senhor vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim:
Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas Deus dá o crescimento. Ou seja, alguém plantou e eu, como terra morta, recebi essa semente. Porque foi assim que nós recebemos, irmãos. Nós éramos uma terra seca, uma terra morta, que só servia para produzir mato. Nada de bom. Espinhos e abrolhos. Mas um dia alguém semeou uma semente. E aí um dia alguém regou essa semente. E o Senhor está dando esse crescimento. Por que que é importante nós também saber desse passo a passo? Volto naquilo no início que nós falamos. Eu não tenho como pegar esse cristão e dizer assim, eu vou dar um chacoalhão e você vai crescer agora na marra. Não. O que que eu posso fazer? Semear, regar, e o Senhor, no seu tempo, vai dar o crescimento. Mas entenda, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Então, em algum momento, irmãos, não adianta você querer se fazer de difícil para o Senhor. Essa boa obra, uma hora, ela vai ser completa na sua vida. Seja agora, seja no reino. Tem um texto, olha só que interessante. Um texto lá em Isaías. Isaías 53, 22. Ele está falando, esse texto aqui é um texto profético que apontava para o nosso Senhor, que diz assim, ó. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade, algumas versões vão dizer assim, formosura, que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Olha que texto forte isso. Então, primeira coisa que o senhor fala aqui é sobre terra seca. Lembra que nós mencionamos agora há pouco? Nós éramos essa terra seca. Nós. E nós recebemos essa vida de Deus que ela tem uma força em si mesmo, que é de que rasgar essa terra seca e brotar. Então não se faça de duro para uma palavra que tem força de rasgar a terra mais seca possível. E esse texto ainda fala, ele não tinha beleza nem formosura. E olha só, isso se referindo, apontando para o Cristo, lembrando que o Senhor vem nos revelar o reino, nos trazer o evangelho, a boa notícia, as boas novas, o evangelho. E quando você pensa no evangelho, muitas vezes o evangelho vai se apresentar dessa forma. O evangelho muitas vezes não vai ter beleza e formosura, porque você vai querer fazer tal coisa, o Senhor não vai deixar, porque é difícil perdoar, é difícil abrir mão, é difícil sofrer as injustiças. Então, muitas vezes o evangelho não vai ter nem beleza nem formosura, mas ele vai produzir um fruto em nós, ele vai rasgar essa terra dura e seca. Por quê? Por que que está seca essa terra? Porque não tem água, não tem umidade. Mas uma vez que nós somos lavados pela água da palavra, essa terra se torna molinha, molinha. Não há o que resista à palavra. E aí, essa semente, quando ela cai na terra, ela vai produzir frutos. E pode ver que ela está produzindo frutos através da sua vida. E esse fruto que essa palavra vai produzir, nós sabemos que ela vai produzir algo é, do reino vegetal. Algo vegetal. É ruim isso? Não, isso é muito bom. Por quê? Porque esse vegetal ele vai dar frutos. Frutos esses que nós estamos falando, mencionando, que ele vai nos ser benéfico aqui para o reino. 1 Coríntios 3, não sei se eu li com vocês, mas 1 Coríntios 3, 9, ele vai dizer assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Isaías 55, 11, ele diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu enviei. Então, irmãos, a palavra do Senhor está dentro de nós. Ela não vai voltar para o Senhor vazia. O Senhor vai extrair de nós tudo aquilo que ele já lançou como palavra. Então você vai dar fruto.
porque a palavra diz isso. Agora, o Senhor, para essa edificação, para esse processo, o Senhor ele nos dá 6 elementos para a construção, né, de toda a sua edificação. Quem lembra dos elementos? Madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e palha, reino vegetal. Quando você planta, essa semente cresce e o que vai se tornar? Um caule, uma madeira. Agora, qual que é o problema de você edificar a casa do Senhor com o vegetal? Mas o vegetal ele não dá frutos? Dá. Qual é o problema? Esse vegetal ele dá frutos, porém ele não tem estrutura para suportar o peso da construção. E quando eu falo peso da construção, irmãos, não estou dizendo que tem que ser algo pesado, algo ruim. Não estou dizendo no sentido de responsabilidade. Aqueles que vão edificar a casa do Senhor têm uma responsabilidade muito maior. E muitas vezes, se nós ficarmos só sendo um crente vegetal, nós vamos dar frutos. E tá bom, eu estou dando fruto. Mas vai chegar um ponto que nós não vamos suportar a pressão da responsabilidade. E mais, o problema de você também edificar a casa do Senhor com madeira, palha e feno é que a Bíblia diz que quando o Senhor vier, tudo vai ser provado pelo fogo. Feno, palha e madeira resiste ao fogo? E agora, se a gente começar a edificar a casa do Senhor com ouro, com prata e pedras preciosas? Esses materiais são materiais duros e valiosíssimos. E quando você passar o fogo em todos eles, palha, madeira e feno são consumidos. Agora, os outros são purificados. Então, num crente que fez essa transição de um crente vegetal para um crente mineral, você percebe nisso. Porque, irmãos, é quase imperceptível o crente vegetal para o crente mineral. Ele tem umas diferenças. Porque o crente vegetal, ele vai dar fruto, ele sabe pregar, ele sabe cantar, ele sabe evangelizar, ele faz tudo bonitinho. Mas tem uma coisa que separa o crente vegetal do crente mineral, que é nas provações, é nos tempos de injustiça. É quando você recebe um não, é quando você é exortado, ou quando você é admoestado, é quando você é chamado a atenção, quando você é corrigido, quando vem a prova do Senhor. Aquele que é crente vegetal, irmãos, ele ó, ele espalha. Ele diz, ah, não vou ficar aí nesse ministério, não, não. Ah, não, me ofenderam. Ah, porque não me deram uma oportunidade. Ah, não, porque a irmã lá falou mal de mim. Não, não. Crente vegetal. Agora, o crente mineral, irmãos, ele está levando pedrada. Ele está passando pela prova, mas dando glória a Deus. E com esses o Senhor consegue edificar para o reino. Com esses, o Senhor consegue manifestar e revelar a vida que está dentro. Então, você quer revelar a vida que está dentro de você para outros? Vamos passar pelo processo? Vamos entender que nós temos uma responsabilidade, que nós somos a fonte de águas vivas, mas para que essa água saia, nós temos que nos despir de todo o velho homem e suas práticas, nós temos que despir do controle, nós temos que despir da mentira, de tudo aquilo que nós praticávamos no mundo antes. Nós temos que entregar a nossa vida verdadeiramente para o Senhor. Porque, irmãos, nós falamos aqui, quem é que já confessou Jesus? Quem é que entregou a sua vida para Jesus? A gente levanta as mãos. Ah, eu entreguei. Mentira, irmão. Se você controla a sua vida, você ainda não entregou 100%. Mas o detalhe é que o Senhor está nos guiando para esse processo. E a partir do momento que a gente compreende que nós precisamos passar por esse processo para que as coisas evoluam na nossa vida, fica muito mais fácil. Porque uma vez que eu não compreendo
aquilo que eu carrego, eu não tenho como avançar. Eu não compreendo o que eu estou carregando. Eu não compreendo do processo que eu preciso passar e o porquê que eu preciso passar. Ah, mas eu dou frutos, mas é difícil. Eu vou para um ministério, não dá, vou no outro, não dá. Por quê? Porque eu ainda preciso continuar evoluindo. Eu preciso passar de vegetal para mineral. Eu preciso dar um motivo para Deus me manter vivo nessa terra. Você já se fez essa pergunta? Que motivos você está dando para que Deus te mantenha vivo nessa terra? Por que que Deus te mantém vivo ainda? Deus tem motivos para te manter aqui na terra ainda? Você é útil para Deus? Como que eu sei se eu fui chamado para tudo isso? Romanos 8:29, ele vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia lá, vamos ler esse texto. Romanos 8, a partir do 29, ele vai dizer assim: Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Oh, você tem que ser a imagem do filho. Eu achei que você poderia ser a sua própria imagem. Acho que não vai dar. Você tem que ser a imagem do filho. Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, este também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. O que que é ser justificado? É você fazer parte de toda essa obra de Cristo. Uma vez que você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, você foi justificado por ele, pela obra dele. Só que só tem como você ser justificado pela obra de Cristo se você for chamado, tá aqui a ordem. Ele só justificou aqueles que ele chamou. Então quer dizer que se você foi justificado é porque você foi chamado. Então não tem essa de você dizer assim: "Ah, mas eu não tenho um chamado para". Não, irmãos. Você foi um chamado, cada um tem o seu. A Bíblia vai dizer que nós somos chamados de acordo com o nosso propósito. O chamado é igual para todos. O propósito é diferente. Cada um vai ter um propósito. Mas todos foram chamados. Porque senão vocês não estariam aqui. Então, tudo isso que nós estamos ministrando, tudo que está sendo falado, é para cada um de nós. E por que que nós não podemos ser palha, feno e madeira? Olha em Jó 21:18, ele diz assim: Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Então, irmãos, eu posso dar frutos? Posso ser palha? É, mas daí qualquer vento de doutrina me carrega. Qualquer profeta tá aqui, eu vou lá. Daqui um pouco um falou uma coisa aqui, eu vou aqui. E é sou levado por todos os ventos de doutrina. Agora, um crente mineral, irmãos, ele sabe o que que ele carrega. Ele sabe o porquê que ele foi chamado. E como é que eu sei se eu estou amadurecendo? É simples. Eu já não coloco mais a responsabilidade no outro. Eu assumo toda a responsabilidade pelos meus atos. Eu começo a assumir. Porque não é isso que os adultos fazem? O que difere um adulto de uma criança? Que a criança sempre vai responsabilizar o outro, mas o adulto vai sempre assumir. Nós, quanto mais adultos ficamos, quanto mais crescemos, mais assumimos responsabilidades. Uma criança não tem muita responsabilidade. Então, como é que você sabe se você está amadurecendo? Você para de começar a culpar. Ah, foi culpa da igreja, culpa do pastor, culpa disso. Não, não. Você assume a responsabilidade daquilo que você tem que fazer. Vamos caminhar reto para essa transformação, para que essa palavra esteja viva dentro de nós e manifeste? Você aceita fazer parte dessa transformação? Sair desse crente vegetal para um crente mineral? Um crente que serve para o Senhor? Para isso, irmãos, o Senhor nos deixou uma nova aliança, nos deixou um símbolo, que é a ceia, que nos mostra que nós fazemos parte desse corpo. Só que também nós precisamos compreender que se eu faço parte do corpo, eu não sou o corpo todo. Eu faço parte de um corpo. Eu sou membro de um só corpo. Eu não sou todo ele. E esse corpo tem um cabeça que vai direcionar, que é o nosso Cristo. Então, se eu sou só um membro, eu não me governo.
Quem me governa é aquele que o Senhor falou que quando ele fosse, ele ia enviar um para me guiar, o Espírito da verdade. Então vamos deixar esse Espírito da verdade hoje revelar essa vida do Senhor dentro de nós, para que essa transformação seja completa e para que nós nos tornemos obras, ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui o pão diante do Senhor. Essa semente que um dia caiu na terra e morreu, assim como Cristo falou, que se a semente não cair na terra e não morrer, ela fica só. E assim ele, como uma semente, se entregou e morreu e se tornou o mais precioso de todos. Nos resgatou e nos deu vida e nos deixou esse sinal, esse novo pacto, essa nova aliança, através do seu corpo. E nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Consagramos esse pão e agradecemos ao Senhor por poder fazer parte em nome de Jesus. Amém? Podemos comer todos. Glória a Deus. Da mesma forma que nós participamos do pão, nós vamos nos alimentar e participar agora do cálice do Senhor, que é o puro suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus, o sangue dessa nova aliança, dessa eterna aliança que está no seu sangue. Pai, nós apresentamos ao Senhor e te agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos celebrar. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor por toda a sua bondade, pelo seu plano perfeito, porque Ele te chamou e Ele está te transformando num crente mineral, um crente que quando o fogo do Senhor descer, você não será consumido, mas será purificado cada vez mais. Cada vez mais. O Senhor está nos transformando, nos tirando de uma terra dura, mas para nos transformar em materiais de ouro, prata e pedras preciosas, duros, para resistir a todo esse processo, toda essa obra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.